Estamos de volta com o programa Mulheres em Ação, hoje recebendo o Dr. Leopoldo Luiz Lima Oliveira, falando sobre ortotanásia. Dr. Leopoldo, a ortotanásia hoje, ela é um procedimento que está legalizado? Olha, o procedimento está legalizado e você tocou num ponto muito importante que é a questão da nossa legislação. Falar se está legalizado ou não, nós não temos como não comentar sobre as possíveis alterações do nosso Código Penal. Hoje, na nossa lei penal brasileira, nós não temos um tipo penal específico que possa tutelar condutas praticadas por agentes, por médicos e, enfim, por pessoas, né, que praticam que praticam a eutanásia ou a ortotanásia. Nós não temos no nosso código, em nosso Código Penal, essa previsão específica. Com as alterações do Código Penal, se prevê ali uma redução de pena para aqueles que praticam a eutanásia e possuem laços de laços de família e estejam motivados ali por questões piedosas com aquele que está em uma situação de terminalidade de vida. E a ortotanásia ela passa a ser regulamentada. A ortotanásia está regulamentada hoje através de uma decisão do nosso tribunal e foi uma situação bem polêmica, porque nós tivemos uma ação por parte do Ministério Público, tivemos uma discussão muito grande. E hoje, por que a ortotanásia ela acaba sendo admitida no Brasil? Porque se está, na verdade, a ótica legislativa hoje é o quê? Garantir a autonomia do paciente, garantir o seu consentimento. Aliás, consentimento que vem com influência ali da legislação da Alemanha e de outros países. Então, tocando na questão do consentimento, se o paciente, ele não estando em estado consciente, e não havendo uma autorização para que seja feito esse procedimento, o médico por si só, ele pode? Nós temos duas hipóteses. Uma hipótese em que aquele que está, por exemplo, em um hospital, numa situação terminal, ele não possui condições, né, por exemplo, de vida, mas ao mesmo tempo tem consciência, não possui condições de que a sua doença seja revertida a um estágio anterior que possa prolongar o estado de sua vida. Então, ele muitas vezes está em uma situação física instável, porém extremamente lúcido, tem capacidade de se manifestar. Então, nesse caso, ele pode dizer, olha, eu gostaria de que a minha vida não fosse prolongada através de aparelhos, que fosse garantido a mim, né, primeiramente, a minha autonomia, a minha dignidade e a minha manifestação de vontade. Hoje é plenamente cabível o testamento vital. Você vai até um cartório, faz uma declaração e diz o seguinte, olha, se caso eu estiver numa situação extremamente delicada de vida, em que não tenha mais retorno, um estágio de doença irreversível, eu gostaria de que eu tivesse uma morte digna. Eu gostaria de ter uma morte dentro dos padrões naturais e normais de vida na Terra. Agora, se ele não tem condições, e aí também, com as alterações do nosso Código Penal, nós temos essa previsão, a partir do momento que ele não tem condições de se manifestar, a família e até a ortotanásia também, o médico, ele pode, através de um atestado médico, dizendo, olha, ele está numa situação de doença irreversível, né, e com autorização da família pode ser praticado a ortotanásia. Agora, sempre com decisão da família. Isso é polêmico porque muitas vezes você lida com famílias diversas, com intuitos diversos. E aí se coloca, mas até que ponto tem até questões religiosas, né, que acabam também... Sim, nós temos questões religiosas ligadas a este consentir. É importante dizer que dentro da concepção de consentimento, a vítima, aquele paciente em estado terminal, ele está interagindo com a gente. Quer dizer, seja numa prática de eutanásia, seja numa prática de ortotanásia, a vítima interage. Isso aqui a Alessandra Greco, professora de Direito Penal, ela aborda muito bem naquele livro dela de vitimologia, vitimodogmática, ela traçando a doutrina ligado à posição da vítima no crime. Ela fala, olha, a vítima, ela interage com a gente
e não deixa de interagir. A partir do momento que o paciente está nessa situação situação de término de vida, numa situação envolvendo, envolvendo a sua manifestação de vontade quanto a sua possível morte, ele está interagindo. Quer dizer, até que ponto aquela conduta daquele médico que pratica determinado ato, até que ponto isso seria crime se a própria vítima tem a sua manifestação de vontade garantida. Não sou totalmente a favor da eutanásia, mas sou a favor da ortotanásia. Aliás, temos que ter a nossa vida na Terra de uma forma bem natural. Acho que seria indigno manter um cidadão por anos e anos dentro de aparelhos. Porque no caso da ortotanásia, a morte ela não é provocada, como no caso da eutanásia. A morte ela vai ocorrer, porém naturalmente, de forma natural. Sem dor. Sem que o paciente sofra. Evitando-se o seu sofrimento. Evita o sofrimento. Na verdade, se retiram alguns cuidados, mas se alivia a dor ao mesmo tempo. Então, é bem difícil falar sobre o termo, sob o ponto de vista de que nós temos a medicina caminhando que cada junto. vez está mais avançada. Mais avançado. Nós temos hoje a questão das biotecnologias e a tecnologia em si vindo como uma forma de... a biotecnologia e a tecnologia vindo dentro dessa ótica como uma parceira, ajudando a medicina, ajudando nós, operadores do direito, mas ao mesmo tempo os cuidados quanto à pessoa, quanto ao ser humano. Aliás, temos que garantir, né, a dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana, com certeza, né, que é um princípio constitucional, né? Na verdade, quando se elenca ali os bens jurídicos, nós temos diversos deles, né? Alguns autores dizem que a dignidade da pessoa humana estaria além dos princípios até, porque o que seriam dos outros princípios se não respeitássemos a vida? A vida, eu acho que é um dos bens jurídicos mais importantes. Mais importantes, com certeza, sem dúvida nenhuma. Doutor Leopoldo, agora em relação ao procedimento, é necessário que tenha uma autorização para que seja feito, uma autorização judicial para que seja feito o procedimento? No caso da ortotanásia, quer dizer, a eutanásia não tem jeito, a eutanásia não é admitida no Brasil. Em que pese com essa possível redução de pena, eu creio que o legislador ele está ali, de certa forma, inserindo bem devagarzinho no seio social, né, essa questão de uma possível prática de eutanásia no futuro e que essa eutanásia seja admitida. Porém, nós ainda não temos uma legislação que possa se adequar. Na verdade, quando nós falamos de normas jurídicas, quando nós falamos das nossas leis, as leis seguem com certeza e recebem reflexo dos nossos valores sociais. E dentro da concepção de valor atual, nós não temos como admitir a eutanásia. Agora, já a ortotanásia, ela sim, ela necessita de autorização do médico. A autorização que eu digo necessita ali de um laudo dizendo o seguinte: olha, não tem como. Esse paciente não tem chance mais de vida, sua doença é irreversível e ele merece, ele merece, sob o ponto de vista ético, médico e ético, ele necessita que a sua doença seja a ele informada. Quer dizer, o médico hoje ele tem a necessidade de informar o paciente do seu estado de vida. Quer dizer, no momento que o médico vai informar esse paciente, o paciente tem a sua capacidade plena ou ele não tem. Quer dizer, tem capacidade, tem chance de consentir, então ele vai chegar para o paciente e falar: olha, infelizmente o senhor está numa situação extremamente delicada e uma doença irreversível e nós vamos amenizar ao máximo a sua dor. Essa seria a concepção. Bom, ele não tem capacidade. O médico vai chegar nos familiares e vai trazer a informação, de uma forma esclarecida no sentido de que os familiares eles necessitam saber de todas essas informações de uma forma bem transparente para que esses familiares possam decidir se o paciente em estado terminal, ali o seu familiar, ele necessitará ou estará sendo autorizado a prática da ortotanásia, ou seja, vamos deixar com que esse paciente ele tenha uma morte natural, uma morte sem dor, uma morte digna. Agora, doutor Leopoldo, o doutor comentou que a eutanásia ela não é legalizada. Não é legalizada.
Então, quem comete a eutanásia, que crime, no caso, o médico estaria infringindo, que artigo? Na concepção hoje do nosso Código Penal, a partir do momento que você tem a prática da eutanásia, como nós não temos, e aliás, boa pergunta, porque como eu mencionei que nós não temos um tipo penal específico, ou seja, nós não temos uma legislação para tutelar essa conduta de eutanásia, pelo nosso Código Penal atual, ele pratica um crime de homicídio. E aí, ele praticando um crime de homicídio, a eutanásia ela acaba sendo equiparada ali ao homicídio na sua figura privilegiada. Okay. Agora, com as possíveis alterações do nosso Código Penal, nós teremos um tipo penal específico falando sobre eutanásia. E é importante dizer que o nosso legislador está andando bem. Na verdade, nós tivemos uma legislação, há muitos anos, um projeto de alterações no nosso Código Penal que ficou esquecido, já trazendo marcas dessa eutanásia ali por volta de, se eu não me engano, 1984, nós tivemos uma comissão de juristas, inclusive com o nosso professor Dirceu de Mello fazendo parte desse grupo, e essa reforma sendo deixada de lado. E agora retoma novamente, com os dispositivos e com marcas que já no passado já se colocavam. Olha, vamos tipificar melhor determinadas condutas, vamos falar de eutanásia, vamos falar de cuidados com esses pacientes, vamos falar de vida. E agora vem a reforma. Então o legislador anda muito bem. E nada mais justo, porque nosso Código Penal é de 1940. Doutor Leopoldo, eu queria agradecer imensamente a presença ao programa Mulheres em Ação. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo teve esse assunto assim bem esclarecido. Realmente é um assunto polêmico, que não é tão comentado. Então, por isso que nós aqui do programa achamos interessante estarmos abordando essa questão. E você que está aí nos assistindo, mande o seu e-mail para mulheresemacão@tvmundi.com.br. Envie sugestões de pauta. Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto que foi abordado hoje, encaminhe para nós, que nós iremos estar repassando para o nosso convidado. E espero vocês até o próximo programa.